Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Léo Foltran chegando para o podcast O Corretor para mais um episódio que está gerando muitas dúvidas entre corretores, clientes que já estão começando a ouvir, porque no final do ano tá para vigorar a nova Lei Geral de Seguros. E como prometido no nosso último programa que eu estava aqui com o Jair, com o Vladimir, a gente trouxe um convidado especial direto lá de Santos, veio participar aqui no podcast O Corretor, especialista no assunto, e hoje a gente vai tentar da forma mais simples traduzir para você, corretor de seguros, para você, espectador de podcasts pelo Brasil, que está nos assistindo. Se chegou aqui pela primeira vez, por favor, não esquece de clicar aqui no sininho, já ativa as notificações, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo. E sem mais delongas, agora eu vou passar ali a bola para o nosso primeiro convidado, que vem aqui a ajudar a gente a conversar nesse bate-papo, que é o Jair. Jair, da Wagner Reguladora. Seja bem-vindo e obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente, Jair. Bom dia, Léo. E eu que agradeço aí o convite por mais uma vez. Eu que tenho que lhe agradecer, porque foi você que intermediou e possibilitou que o nosso outro convidado estivesse aqui conosco hoje, o Dr. Paulo. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo ao podcast O Corretor. Muito obrigado, Léo. Uma honra, uma alegria estar aqui ao lado do querido Jair, que é o líder de uma das maiores reguladoras de sinistros do Brasil. Então, a cidade de Curitiba é encantadora, eu me sinto em casa e espero ser útil e tentar transmitir algumas informações importantes aí para quem nos prestigia sobre essa nova lei. Não, perfeito. E pessoal, hoje, vocês vão ver até que é diferente, né? Mas hoje eu tô com roteiro mesmo, porque as perguntas exigem isso. Não poderia sair só colocando que nem em muitos momentos eu vou fazer, porque vocês já me conhecem, que eu vou trazer as perguntas ali para provocar os nossos participantes. Mas a gente tem que falar de um novo microsistema que está sendo criado, talvez dentro do mercado de seguros, né, Dr. Paulo? Perfeito, é exatamente isso. Não quero aqui entrar no juridiquês, mas para que aqueles que nos assistem possam entender. O contrato de seguro antes era regulado pelo Código Civil e algumas leis especiais. Uhum. Isso fazia com que a matéria de seguros fosse uma matéria de direito civil, dentro de um corpo legislativo, um corpo orgânico maior, mais amplo. Agora não. Ao ter uma lei especial, nós podemos falar sim em microsistemas. Nós temos vários microsistemas jurídicos. Temos, por exemplo, alguns relativos ao transporte de cargas, nós temos um microsistema para o consumidor e agora nós temos um microsistema legal para o contrato de seguro. Qual é a grande diferença? Na hora de se interpretar uma lei, o peso de se interpretar e aplicar a lei, o peso é maior, porque o contrato de seguro passa a ser tratado com preferência no ordenamento jurídico como um todo. Talvez para o cidadão, talvez para o consumidor do seguro num primeiro momento, isso não faça tanto sentido, mas quando os problemas ocorrerem, e eles ocorrerão sempre, né? Ocorrerão sempre, então a diferença ficará nítida, a interpretação será mais rápida, mais pontual, mais focada e o que se espera, uma aplicação também melhor. Perfeito. E se a gente pudesse falar lá de dezembro de 2024, quando ela foi publicada, né? E aí a gente tem aí agora, se eu não me engano, começa no dia 11/12 a vigorar deste ano a nova lei.
que o doutor traria como o que muda no processo de venda, de compra e de quem regula um sinistro? Que eu acho que esses são pontos cruciais do que vai mudar já num primeiro impacto, né? Sim, eu entendo que a partir de 11 de dezembro deste ano, a leitura do contrato de seguro será diferenciada principalmente para o tema agravamento de riscos, para o tema regulação de sinistros e para o tema liquidação. As seguradoras, elas estão se preparando para esse novo tempo em que tudo terá que ser mais rápido, mais eficaz e compartilhado. Então, hoje, o segurado, ele tem direito, não é apenas uma expectativa, mas o direito, hoje, digo, quando a lei entrar em vigor, de participar ativamente da regulação. Isso é importante para os corretores, porque os corretores terão mais armas legais para proteger os segurados. O corretor, ele tem uma função que é diferenciada. Num primeiro momento, ele é o intermediário. Por meio dele é que o contrato de seguros é celebrado. Então ele aparentemente é imparcial. Só que ele também tem o dever ético de proteger o segurado. O corretor, eu costumo dizer, é o grande advogado informal do segurado. É dever dele, é função dele. Não é que ele se oponha às seguradoras, muito pelo contrário, os corretores têm parcerias, têm as portas abertas nas seguradoras, mas quando surge uma situação de crise, o corretor tem que tomar o partido do segurado. Até para explicar para o segurado, quando for o caso, que aquela negativa de pleito de indenização foi correta. Com a nova lei, o corretor terá mais força, o segurado terá mais força. O segurado participar de etapas que antes não participava da regulação do sinistro. Então tudo vai ser diferente. E não quero agora ser contraditório. Nós apenas temos que tomar cuidado com essa diferença. Tudo vai ser diferente, tudo pode ser melhor para o segurado, mas não quer dizer que toda a experiência vivida até aqui na vida dos seguros foi desprezada, muito pelo contrário. Não pode ser jogado fora. Não pode. A gente vai estar dando um reset, pelo que o doutor está dando aí nesse insight do começo do nosso programa, que a gente, trazendo para quem talvez seja leigo, né? Hoje se regula de uma forma. A partir de dezembro, talvez crie embasamentos subjetivos que mudem a análise e traga uma transparência maior, eu diria assim, né? Não, com certeza. E eu até aproveito a presença do Wagner, né? Porque não falo isso para agradar, para ser simpático, porque é amigo. A empresa dele, a reguladora dele é poderosa, é forte e presta um serviço excelente. Sempre que eu pego um laudo ou um certificado, qualquer documento com o selo da Wagner, eu fico tranquilo na hora de exercer minha função. Eu até brinco que eu deveria dividir os honorários com a turma da Wagner, porque facilita demais o meu trabalho, quando eu tenho, num caso, a participação, defesa, a participação dele. Mas o que aconteceu agora com a nova lei? A função do regulador foi valorizada. Foi potencializada. Mais do que nunca, a regulação de sinistros será fundamental. Ou para a seguradora, depois de pagar a indenização, a depender do tipo de seguro, buscar o ressarcimento e regresso contra o causador do dano, ou negar com robustez. E exemplificar também a negativa, que hoje é assim, tá negado lá no artigo tal e acabou. Não vai ter mais essa cartinha, né? Agora terá que haver uma verdadeira catequese. A única coisa que me preocupa, e acredito que alguém do tamanho da Wagner Reguladora já também está consciente disso, é que ao lado dessa potencialização da atividade, também veio um rol aí de responsabilidades. Responsabilidades até bem onerosas. Hoje se fala no regulador como uma espécie de corresponsável do segurador. Por isso que o regulador, nós teremos um evento em breve aí para discutir isso com os reguladores, o regulador terá que ser cada vez mais rápido, mais assertivo. E é claro, existem sinistros que demandarão mais esforço, mais trabalho. A gente não pode afastar algo. Nós falamos do microsistema, e é um microsistema, primazia do contrato de seguro. Só que esse microsistema dialoga com o direito como um todo. Então nós não podemos deixar de lado um princípio fundamental do direito, que é o da razoabilidade. Então não se pode
trabalhar numa regulação de um sinistro de automóvel como se trabalha na regulação de um sinistro de tombamento de um caminhão com carga perecível e contaminante. Então é claro que aqui o regulador terá mais trabalho, claro que aqui o regulador terá que ser demandado de uma outra forma. É claro que talvez ele não consiga, num primeiro momento, cumprir o prazo enxuto dado pela lei. Mas aí, né, o mercado segurador vai se preparar, vai se adaptar para fazer as coisas como devem ser feitas. Por isso, segurador, regulador, liquidador, corretor de seguros, os advogados das seguradoras, sejam os prestadores de serviços como eu, sejam os internos, todos terão que caminhar juntos, principalmente nessa primeira fase, para tentar entender as dores alheias, né? Porque a aplicação também da lei de uma forma não razoável, digamos assim, poderá desvirtuar até o espírito dela. O espírito dela é melhorar a dinâmica do contrato de seguro. Perfeito. E aí eu vou passar a pergunta para o Jair. Tá preparado, Jair? Não vai entregar o ouro pro bandido, né? Mas eu acho que vocês vão ter um belo de um trabalho, um dever de casa que está sendo imputado a diversas referências novas para o que vocês vão ter que regular e a forma de como vão regular. Não que já não sejam transparentes, né, doutor Paulo? Como a gente falou, já prestam um excelente trabalho, mas talvez tenham que prestar em mais pontos para entregar para a seguradora uma base correta, né, digamos assim. A Wagner Reguladora sempre atuou com muita transparência, né? Agilidade no processo, que é o ponto focal nessa nova lei de seguros. Há muito tempo a gente já vem se estruturando para sempre prestar o melhor serviço para o mercado. E isso está conciliando com essa nova lei que está vindo aí em dezembro, né? Então eu não vejo que a gente vai ter assim, uma dificuldade. Os pontos que precisam ser aprimorados, a gente já está trabalhando isso já há algum tempo, né? Uhum. A gente não vai esperar chegar a lei para depois começar a praticar o nosso dever de casa. A gente teve esse ano para adaptação, mas também é complexo a gente falar, porque nós criamos um novo microsistema que se comunica com outros sistemas que também demandam adaptação, e a gente está falando, não é uma adaptação simples. Nós estamos falando de adaptações robustas. Tem pontos da lei ali que, como a gente conversou até aqui nos bastidores, eu vejo que em algumas demandas acabam assim, são colocadas como prazos que eu vejo que hoje a seguradora já cumpre tranquilamente, que os prazos foram alargados e que, se eu olhasse, eu falaria, não, dá até para a gente diminuir. Mas como o doutor Paulo falou, não dá para falar de uma regulação de um sinistro que existe uma possibilidade de uma embriaguez, que você vai ter que soltar um laudo que com uma câmera você comprova, quanto uma carga ali que pode ter algum problema também, né, doutor? Exato. As situações são diferentes, as carteiras de seguros são diferentes, cada uma tem a sua característica, cada uma tem... Eu sei que aqui eu falo uma obviedade, mas é bom lembrar, né? Eu aprendi com uma advogada de uma seguradora importante e ela disse o seguinte: o óbvio é óbvio para o olho treinado. Então, para quem não tem o olho treinado, aquilo que é óbvio não é tão óbvio assim. Mas eu estou muito, muito animado que, independentemente de algumas críticas que a lei recebeu, e recebe, é claro, todo mundo que tem que passar por um processo de adaptação não gosta disso, por isso até que houve em direito se fala vacatio legis, é uma expressão em latim para mostrar o tempo que uma lei demorará para entrar em vigor. Então ela é promulgada, ela já faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, só que o legislador entendeu que seria necessário um período de 1 ano para que principalmente as seguradoras e todos os prestadores de serviços envolvidos no contrato de seguro, o corretor, o regulador, o advogado, todos estivessem preparados para a melhor aplicação da lei. Como isso será feito, é difícil fazer um prognóstico. Mas eu acredito na capacidade desse mercado poderoso, fundamental para a economia brasileira. Eu posso falar do número da carteira de transportes, que eu trabalho com direito de seguros, mas praticamente focado na área de transportes. São 6 bilhões de reais por ano. 6 bilhões de reais, só a carteira de transportes. Então nós estamos falando de uma fortuna. Estamos falando de, às vezes, um valor maior que o orçamento de muitas cidades. Mesmo em estados importantes como Paraná, São Paulo, Santa Catarina, estados mais ricos, há cidades que não têm um orçamento como esse.
Então nós estamos falando de um setor riquíssimo e apenas de um dos setores do negócio de seguros, né? Então, olhar com boa vontade a lei e querer acreditar que as coisas serão melhores. E doutor, vamos trazer para um caso prático, vamos dizer, né? A gente passou por esse período de adaptação, que tem a regulação, mas eu vi alguns corretores já conversando em eventos. Por exemplo, a gente vai renovar um contrato aí de um seguro de transportes em novembro. A nova lei vai se aplicar em dezembro. E aí, em fevereiro, essa determinada empresa precisa fazer um endosso, uma inclusão, uma exclusão, uma modificação. Vai se arbitrar o quê? A nova lei, o contrato, ou a gente ainda não consegue definir isso ainda? Eu farei uma brincadeira aqui com você agora, Léo. Eu estava com receio que você perguntasse isso. Eu estava com receio. Eu não comentei que eu ia perguntar para ele responder, né, gente? Eu tenho que tomar um cuidado extremo, né? Um cuidado extremo. Vou até pedir um parênteses. Pessoal, a gente está conversando isso daqui, nós estamos gravando esse programa em setembro. Essa lei é previsão de se aplicar em dezembro e a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente está falando aqui... Pensem que a gente está com uma bola de cristal na nossa frente. Isso. A gente está tentando adivinhar e trazer para vocês alguns pontos. Não quer dizer que o que a gente diga aqui é 100% verdade nem 100% mentira. A gente vai ter que aguardar o mercado, tá, pessoal? Então, a resposta do Dr. Paulo aqui vai ser uma resposta, acredito que fundamentada em princípios de direito. Não que seja executável a esse ponto. E a resposta começa com um artifício retórico, né? Muito comum nas faculdades de direito. Depende. Há duas posições. A primeira posição diz que se o contrato foi celebrado antes de 11 de dezembro e o sinistro aconteceu em janeiro de 2026, em fevereiro de 2026, já se aplica a nova lei para a regulação. Uhum. Há uma segunda corrente de estudiosos que diz que não, porque, segundo um dos princípios do direito, o contrato de seguros foi celebrado sob a expressão pomposa, sob a égide da lei anterior, ou seja, a que está em vigor hoje, o Código Civil. Então, todo o procedimento de apuração do sinistro vai ter que seguir o modelo antigo. As seguradoras terão que estar preparadas para trabalhar com os dois modelos. O que eu acredito? O ministro Fux, num evento para o mercado segurador, disse que provavelmente, e esse provavelmente eu que incluo, porque ele não foi assim taxativo, mas ele deu a entender, provavelmente a Justiça trabalhará com a segunda hipótese, de aplicar a lei da época da celebração do contrato. Porque isso é um princípio geral do direito. De novo, há um microsistema, mas esse microsistema não deixa de comunicar... Responder a outras esferas. Isso, com princípios, né? Tem toda uma outra palavra pomposa, todo um arcabouço jurídico para esgrimir aí as normas. Então, muito provavelmente, será o Código Civil que vai estar revogado, mas o contrato foi celebrado, a parte do contrato de seguros. O contrato foi celebrado com as suas normas, então ele que tratará disso. De toda forma, as seguradoras estão se preparando para o caso da primeira corrente de pensamento vingar, que se aplicará já a nova lei. Os autores intelectuais da lei, eu posso falar aqui, é um querido amigo, o advogado Ernesto Zurunic, ele é o pai intelectual da lei. O deputado que a deflagrou lá no Congresso Nacional foi depois ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, mas quem pensou a lei foi o Ernesto Zurunic e seus pares, né? Ele entende, e a gente pode dizer que é uma interpretação autêntica do legislador original, ele entende que deve ser aplicada a nova lei. Se o sinistro acontecer em fevereiro, já se aplica a nova lei. E essa corrente parecia ser a vencedora, até que no Congresso da IDA, que é um acróstico em francês para dizer Associação Internacional de Direito de Seguros, realizado no início deste ano, se ventilou isso que o ministro Fux falou, que provavelmente a tendência da justiça brasileira será a de aplicar a lei da época da celebração do contrato. O que vai acontecer? Não sei. Mas é bom, para o advogado é bom, porque quanto mais confuso, o advogado mais é chamado a tentar resolver.
Mas nós vamos ter essa situação, vamos ter que encarar isso. E em casos práticos, né, doutor, o que a gente pode falar é que a gente vai ter uma aplicabilidade que a lei levou 1 ano para começar a ser cumprida e a gente vai ter talvez 2 anos ali num prazo total para ela vigorar. Porque todos os contratos até o final de vigência, vamos imaginar que seja um contrato de vigência de 1 ano, né? Ele vai ter que ser celebrado novamente em dezembro de 26 e aí a nova lei já deve estar circulando de forma plena e aí já passa a se vigorar ali no meandre, né? Nós teremos um problema inicial, mas eu acredito que já na metade do ano de 2026, a corrente vitoriosa aí de pensamento a gente já saberá. Não vai ser que nem o bug do milênio, os computadores não vão dar pau lá em 1999, não vai dar problema, né? E Jair, falando nesse ponto que a gente trouxe ali, eu até questionei você quanto a essa questão de preparação, né? E você também acaba tendo um contato muito próximo das seguradoras. Como que você vê o mercado das seguradoras se preparando para essa nova lei? Você acha que eles já estão todas preparadas? Não vamos citar nome, né? Porque eu acredito que não deva ser unanimidade na preparação aí, como que eles estão, né? Olha, eu acredito que ainda não. Estão se adequando, né? Estão preparando o campo para isso. E entrando até no tema que vocês acabaram de discutir, eu vejo assim, pela Wagner, não faz sentido a gente querer atender um processo de uma forma, um formato, e outro em outro formato, né? Se nós estamos nos adequando à nova lei de seguros, acho que devemos seguir, independentemente se o contrato ele é antigo, né? Antes da data aí de 9 ou 11 de dezembro. Então, eu vejo que para nós, como prestadores de serviço, nós temos que seguir a linha da nova lei de seguros. Eu acho que tem que tombar, né? Vai virar. Vira. Já passa e aí deixa ao competente julgar o que ele vai seguir, se vale a pena brigar ou não vale a pena brigar pela questão, né? Você pode até, em algum momento, ser favorecido, né, em termos, pela lei antiga, mas não é o nosso caso. Eu acho que não há por que a gente querer trabalhar com essa hipótese aí de 2 caminhos. Perfeito. Posso ser polêmico de volta, doutor? Por favor. Vou perguntar agora, né? Eu já coloquei. SUSEP, ambiente regulatório. A SUSEP já disse que está se ajustando, trazendo fundamentos, se preparando para isso, né? Para essa regulação complementar. E o que o corretor, a seguradora também pode esperar da SUSEP quanto ao cumprimento desses prazos? O doutor acha que está mais encaminhado que o mercado de seguros ou está num retrocesso um pouquinho maior ainda? Não, eu acho que... posso falar, eu tenho certeza que a SUSEP cumprirá bem seu papel. O atual corpo da SUSEP é muito qualificado. O superintendente, vamos chamar de presidente da SUSEP, o Ottaviani, ele participou do processo de elaboração intelectual da lei, então ele conhece intimamente a lei. Ele é um cara muito aberto, muito dado, muito compenetrado, e eu tenho certeza que ele fará tudo para a boa regulação da lei, os aspectos que dependem da SUSEP, e tenho certeza que a SUSEP será fiel ao seu propósito de realmente ser a grande reguladora do mercado segurador brasileiro. Certo. E aí, já aproveitando que a gente seguiu nessa polêmica um pouquinho menor, a gente ainda tem algum debate paralelo da SUSEP, algum outro projeto de lei tramitando junto a esse ou não? Não da SUSEP. Não da SUSEP. O que existe eu vim de Santos para cá com 3 advogados do meu escritório, que eu gosto demais deles, né, e eles são apaixonados por Curitiba. Eu falei, vamos aproveitar, vocês participam lá comigo. Sem ciúmes quem está em Santos, hein? Aí nós estávamos conversando sobre isso e um deles falou assim, no Brasil, até lembrando, eu não me lembro de quem é a sentença, mas ele lembrou, no Brasil até o passado é incerto. Até o passado é incerto. Nós temos aí uma nova lei que ficou mais de 20 anos no Congresso Nacional. Tanto é que algumas coisas que parecem novidades não são. Seriam novidades se a lei tivesse sido aprovada 20 anos atrás. Depois houve o Código de Processo Civil, por exemplo, a demanda direta contra a seguradora pela vítima do dano. Então, a vítima do dano pode demandar diretamente a seguradora, sabendo que essa seguradora tem uma cobertura de responsabilidade civil. Então, em vez da vítima do dano,
vai direto à seguradora. Né? Isso, quando surgiu, foi quase que um escândalo. Depois o Código de Processo Civil permitiu. E aí a jurisprudência, até por meio de uma súmula, criou a ideia de que é possível, sim, a seguradora ser demandada pela vítima do dano, desde que o segurado, o causador do dano, também estivesse no litígio. Então já não é mais uma novidade. Porque ficou 20 anos ali o projeto de lei e os outros microsistemas ou os grandes sistemas jurídicos caminharam. E a jurisprudência também temperou tudo. Mas algumas coisas são estranhas no Brasil. A lei agora foi promulgada, entrará em vigor e já existe um projeto de lei com o objetivo de reformular o Código Civil que trata do contrato de seguro. O que se acredita é que o bom senso será invocado e essa parte do projeto de lei retirada da mudança do Código Civil. Por quê? Porque agora existe uma lei de seguro. Quando os juristas estiveram reunidos para tratar do projeto de lei, a lei de seguros ainda não estava promulgada. Agora ela está promulgada. Então não tem sentido discutir novamente os artigos do Código Civil, porque esses artigos serão revogados no dia 11 de dezembro para poder remodelar. Então nós temos que tomar cuidado. Mas é outra coisa que pode acontecer. Ninguém tem... Segurança jurídica não é exatamente uma expressão verdadeira no Brasil, né? Então isso pode acontecer. Eu tive um professor na minha pós-graduação de Direito Internacional que ele sempre dizia o seguinte, que o Brasil cria as melhores leis. Os problemas são as leis que vêm para criar as brechas para que não sejam cumpridas as leis do Código Civil. Ele falou, esse é o maior problema. Se você olhar o que foi feito lá atrás, tá perfeito. O problema é as brechas que vão sendo criadas no Brasil. Eu gostei de saber que você fez pós-graduação em Direito Internacional Privado. O meu mestrado foi em Direito Internacional Privado e eu concordo com o seu professor. Ele foi brilhante. O Brasil tem alguns dos melhores diplomas legais do mundo. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor brasileiro, ele é avançadíssimo. Tanto é que, pela primeira vez na história, houve o caminho inverso. O Brasil sempre bebeu na fonte italiana, sempre bebeu na fonte alemã, sempre bebeu na fonte francesa. Os italianos vieram estudar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor brasileiro. Os italianos vieram para fazer algo parecido. O Brasil tem leis muito boas. A gente fala mal das leis brasileiras, não, o problema... Eu tenho um parceiro profissional britânico e ele fala que em matéria de direito dos transportes e direito marítimo, o sistema legal brasileiro é melhor do que o britânico. E o direito marítimo tem a ver até com a própria formação do antigo Império Britânico, do crescimento do Reino Unido. E veja que ele fala isso, o Brasil tem regras melhores. O problema é a aplicação ou a interpretação muitas vezes enviesada, ou como seu professor falou brilhantemente, a lei que vem para corrigir uma brecha na lei e piora tudo e não há um diálogo entre as fontes legais e vira um inferno. Para fechar o primeiro bloco, eu vou usar mais uma referência do meu professor que acho que você vai concordar, Dr. Paulo. Ele fala assim, o problema do brasileiro é olhar para o americano e olhar para o europeu, querer misturar os dois e trazer aqui para dentro. Aí dá um problema, sendo que se a gente fizesse o que a gente faz... daria talvez mais certo do que eles fazem lá fora. Certíssimo, porque até para quem nos assiste, o sistema americano é muito diferente do sistema europeu continental. O sistema americano se aproxima do sistema europeu insular, do Reino Unido. Claro, até por razões óbvias e históricas. Linguísticas até. Exato, mas o sistema continental europeu, ele é diferente do americano e o Brasil quer absorver os dois, como a tal da cultura de precedentes. Não é uma cultura nossa. O Código de Processo Civil valorizou isso, só que nós temos dificuldade em respeitar os precedentes, né? Que é uma cultura boa, mas nós ainda não absorvemos como deveríamos. Perfeito. Pessoal, a gente vai por um intervalinho rápido e já a gente volta para esse bate-papo que está muito bom, como eu falei para vocês. E antes de você pegar uma água, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum programa do podcast O Corretor. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria,
onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. E aí, pessoal, voltamos para o nosso segundo bloco do podcast O Corretor, e agora a gente vai já voltar assim com aquele quê de polêmica também. Nós falamos muito do ambiente de seguradoras, de reguladoras, de como tudo isso vai se dar no futuro muito próximo, mas a gente também tem uma nova entrante no mercado de seguros que muito vem se discutindo, que são as APVs. Elas, talvez finalmente, grande parte delas estejam sendo legalizadas e incluindo no mercado legal de seguros. Por mais que muitas ainda não tenham se adequado, e acho que o prazo até já passou, se eu não me engano, acho que era ali para junho, para elas darem entrada no processo. Vamos ver como que vai ficar. Mas, doutor Paulo, a gente não pode esquecer deles nesse microsistema de seguros, como a gente falou. E acredito que a nova lei vai se aplicar normalmente a elas, né? Ou não? Estou errado? Vai. Elas foram prestigiadas pela lei. Agora estarão definitivamente inseridas no corpo geral do direito dos seguros do Brasil, vão poder operar. A SUSEP, salvo engano, até peço perdão, deveria ter feito melhor a lição de casa e trazido a regulamentação, mas salvo engano a SUSEP já começou o trabalho de regulamentação, então elas são protagonistas do seguro, do contrato de seguro. E uma vez que prestigiadas, como eu disse, pela lei, vão atuar e vão seguir os mesmos modelos, arquétipos legais que as seguradoras seguem, vão contar também com os corretores, com tudo. Né? Vamos ver se isso melhora. Dizem que é a democratização do negócio seguro. Vamos ver se realmente isso acontece. Eu costumo falar, doutor, que eu acho que assim, hoje a gente joga um jogo que não é justo para o corretor de seguros e nem para a seguradora. Não são aplicados impostos, não são aplicados... eles não estão no mesmo patamar de competição. A partir do momento que se exija as mesmas obrigações, eu acredito que a equiparação de custo, que em muitos cenários eu, como corretor de seguros, já me deparo com diversas situações que eu vejo seguradoras com precificação melhor do que cooperativas que não trazem nenhuma garantia legal muitas vezes ao consumidor. E agora eu quero trazer um caso para vocês que a gente comentou aqui no intervalo sobre a questão de agravamento de risco. E agora eu vou até fazer um paralelo e vamos ver se o doutor consegue aplicar o que aconteceu com um segurado meu que eu vou contar para vocês essa semana.
Nós estamos gravando o programa aqui na quinta. Na terça-feira, um segurado meu me manda uma mensagem no WhatsApp e diz: Léo, me envolvi numa situação de atropelamento. Aí eu falei: não, tudo bem, como que tá a vítima, tudo, né? Ele falou: não, tá tudo bem, o SEAT já tá vindo pra cá, a polícia tá chegando. E aí ele me fala a seguinte frase: mas eu não atropelei. Eu falei: mas como assim? Você me mandou... Aí eu liguei, né? Eu tava só trocando mensagens. Aí ele olhou pra mim e falou: não, eu tenho certeza que a pessoa se jogou no meu carro. Foi aqui numa via muito famosa de Curitiba, perto aqui até dos nossos estúdios. E eu falei assim, então, se você tem tanta certeza, a primeira coisa que você vai fazer, a gente vai procurar alguma imagem de algum estabelecimento comercial aí ao redor pra gente ter certeza. Para minha surpresa, passa meia hora, ele me manda um vídeo dele circulando com o sinal aberto, a pessoa vindo até a esquina. Não tô afirmando, tá, pessoal? Tô falando pelas imagens que eu vi. A pessoa estava com uma mochila, ela joga a mochila e se joga em cima do carro do meu segurado. Já é o segundo ou terceiro caso que eu tenho na corretora aí nos 2-3 últimos anos. Contei toda essa história bonitinha, mas a grande questão que eu quero perguntar para o Dr. Paulo é uma questão que a gente falou muito da regulação. Mas a gente também, a seguradora, ela vai ter que ter uma transparência agora na negativa. A gente sempre escuta, fala assim: não, eu conheço tal fulano de tal lá, ele estava embriagado, mas ele recebeu da seguradora. Essa nova lei vai mudar um pouquinho desse aspecto? Muda para o lado do segurado, muda para o lado da seguradora, que vai ter uma obrigação legal mais responsável e vai ter que ser mais enfática e provar mais? Ou muda num cenário geral que a gente pode olhar? Muda bastante. Vamos só separar o exemplo que você deu, que infelizmente começa a ganhar corpo aqui no Brasil. Você mesmo falou que já é o terceiro caso que a sua corretora enfrenta. Ele é muito comum em alguns países do leste europeu, é muito comum na Índia. É uma fraude contra o sistema legal de cada país e é uma fraude contra o seguro. A pseudo-vítima, que é um criminoso, porque quem faz isso é um criminoso, ele parte do pressuposto de que aquele motorista terá um seguro, o que é um erro, porque a cobertura de responsabilidade civil no seguro alto não é obrigatória, né? Então pode não ter essa cobertura e quer tirar algum proveito disso. Então essa é uma situação que é resolvida pelo caráter ilícito. Agora, em relação ao agravamento, o que antes uma seguradora, em boa fé, mas usava como causa de agravamento de risco para uma negativa de indenização, de pleito de indenização do segurado, hoje já não poderá ser usada da mesma forma. Hoje, quando a lei entrar em vigor, haverá necessidade de repensar o agravamento, porque ele terá que ser continuado. Então, o motorista que bebe, está com taxa de alcoolemia maior e se envolve num acidente, o simples fato, e eu coloco entre aspas esse simples fato, porque é grave, né? Mas o simples fato de estar alcoolizado já não será bastante para a negativa. A seguradora terá que provar que aquela taxa de alcoolemia maior foi decisiva para o desenho do sinistro. E mais, o caráter continuado. Como isso será, eu ainda não sei dizer. Como isso dependerá do tempero da jurisprudência. Porque você vai olhar, né, para quem já viajou para fora, por exemplo, né, nos Estados Unidos é muito comum que o policial exija que você saia do veículo e faça um teste de aptidão física, né? Ande sobre a linha, faça o 4, que aqui no Brasil, acho que até depois da época do bafômetro acabou, né? O policial colocou o bafômetro, ou tá ou não tá, e acabou, e vai responder. Porque eu acredito que seja um fato isso científico, que o álcool ele incapacita diversas pessoas. Uma pessoa com peso X, com uma altura X, pode sim estar partindo de um pressuposto que ele, para aquele acidente, ele não tenha sido um fator determinante, né? Na diminuição do reflexo, por exemplo. Então acho que isso vai abrir uma discussão boa, né? Muito boa a discussão, e é uma discussão interessante, até porque além do aspecto jurídico, ela tem um fundo moral. Por que esse rigor em relação à bebida alcoólica? Porque é certo que a bebida alcoólica prejudica o reflexo, no mínimo isso, o reflexo do motorista. E o objetivo é educar
a sociedade para diminuir a quantidade de sinistros com esse desenho. Alguém alcoolizado. Deve ser profundamente irritante, dolorido para um pai saber que seu filho foi atropelado por um motorista alcoolizado. É mais irritante do que se esse motorista não estivesse alcoolizado. Então, o objetivo é criar o trauma. É realmente fazer com que as pessoas não dirijam embriagadas. Só que uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real. E você falou algo muito inteligente, as pessoas reagem de forma diferente ao álcool. Uma taça de vinho para minha sobrinha, praticamente a deixa bêbada. Ela é pequenininha, magrinha, a origem dela é metade oriental, e os orientais têm mais dificuldade física para absorver o álcool, né? Uma garrafa de vinho não me deixa alcoolizado. A garrafa inteira, infelizmente, não me deixa alcoolizado. É claro que se eu tomar uma garrafa de vinho, eu não vou dirigir por um excesso de prudência, cautela, mas eu não perco a coordenação motora, não perco o raciocínio. Então, é muito complicado hoje em dia, ou com a nova lei, essa situação. Por quê? O motorista, mesmo a serviço de uma empresa de transporte, que para no meio do caminho, ele não deveria, é claro, é uma imprudência, é um erro, mas ele bebe e se envolve num sinistro, a negativa da seguradora não poderá mais ser fundada apenas e tão somente na ideia de agravamento. Porque isso terá que ser provado, o caráter contínuo da ingestão de álcool, a irresponsabilidade, todo um desenho diferente. É claro que é possível alegar a ilicitude, porque quem bebe e dirige comete um ato ilícito. E aí como vai ser valorizada essa ilicitude? Por isso que o trabalho do regulador passa a ser ainda mais importante. Que o regulador terá que demonstrar, não basta mais apenas a informação de que ele estava com uma taxa de alcoolemia maior do que o mínimo autorizado por lei. Será necessário mostrar que aquela ingestão de bebida realmente foi a causadora do sinistro. É uma nova mentalidade. Eu não falo isso concordando ou discordando. É o que a redação da lei autoriza imaginar. E é o que vai ser discutido a partir de 11 de dezembro. Eu já vejo que as seguradoras elas estão fazendo um avanço até na minha última ida aos Estados Unidos, em Las Vegas, e mês que vem a gente está lá para trazer mais desses assuntos, e conversei inclusive aí com alguns executivos de seguradora que já utilizam principalmente de câmeras nas cidades, né? Já existe um sistema muito mais robusto visando a fraude ali, chegar na seguradora com o carro e bati aqui, mas também foi nessa. E a seguradora hoje já tem acesso às câmeras, mas é algo que, conhecendo o Brasil, eu acredito que vai gerar muita discussão, e acho que aí, Jair, vai ser um dever de casa complexo de fazer, né? Porque primeiro, me ajudem a tentar formar uma resposta para quem está nos assistindo. Os insumos, né? Hoje a gente pode dizer que é muito mais razoável e muito mais fácil negar do jeito que está. Comprovou, fez um bafômetro lá, acabou. A seguradora vai ter a prerrogativa de negar e falar. Mas exigir, qual prova mais poderia ser exigida? Uma câmera, uma testemunha? Aí será que vai localizar a testemunha? Será que a testemunha vai querer se colocar em juízo para falar o que aconteceu? Acho que vai demandar também um estudo e uma nova criação de uma crença para nós da classe também, né, Jair e Dr. Paulo? Eu concordo. Será um desafio / dificuldade. E como isso será trabalhado, eu pelo menos não tenho condições de fazer um prognóstico. Não é nem porque não quero assumir aqui uma posição, porque eu não tenho problema com isso. Mas é porque realmente vai ser difícil. O que hoje se pode falar é a maneira de se pensar o agravamento de risco tem que ser diferente. Muitas negativas que são hoje fundadas na ideia de agravamento de risco não farão mais sentido com a nova redação da lei do contrato de seguro. Então é importante já se atentar a isso, né? As seguradoras dialogarem com os corretores, dialogarem também com os reguladores para saber como isso vai ser enfrentado. E o doutor acredita que a gente vai para hoje a gente tem contratos muito baseados de uma forma, digamos assim, eles são celebrados num modelo padrão.
o doutor acredita que a nova lei vai trazer o modelo de tailor-made assim, para a discussão e a personalização dos contratos vai ficar mais evidente ou acredita que não vai afetar tanto? Não, nos seguros de massa eu acredito que seja muito difícil isso, porque até seria um contrassenso, seria difícil trabalhar, né? Agora, nos seguros de responsabilidade civil, de risco de engenharia, de erros de projeto, o próprio seguro de transporte de um segurado que usa com bastante frequência um transportador ou que está integrado a uma cadeia logística toda de transporte, o tailor-made vai fazer mais sentido. Vai fazer mais sentido. Legal. E a gente chegando para a parte final, doutor, eu acho que a gente pode dizer que a nova lei vai querer reduzir assimetrias, vai querer gerar mais confiança para que o consumidor como um todo se sinta mais confiável em ter. E também acho que indiretamente com essa criação desses dois pontos vai aumentar a demanda e a procura, né? Mas agora é a pergunta, talvez aquela que vale R$1 milhão. O doutor acha que com essa nova lei geral de seguros a gente também se aproxima para um ambiente regulatório no sentido do seguro se tornar obrigatório no Brasil? Ou seguimos vias separadas nesse quesito ainda? A lei não fomentará isso. O que talvez fomente a obrigatoriedade de muitos seguros é o próprio avançar da sociedade e os riscos. Nós vivemos em sociedades de riscos. Aquele que viveu no Brasil dos anos 40 e morreu lá nos anos 40, se viesse hoje ao Brasil de 2024, 2025, 2026, ficaria assustado. Os riscos são outros. Então nós estamos... Depois da Segunda Guerra Mundial, os riscos se tornaram muito mais frequentes, próximos, de grande expressão. Então o seguro se faz necessário. E às vezes até para proteção. Por exemplo, a navegação de cabotagem, que é uma navegação costeira nos mares do Brasil, foi incentivada. Aliás, já tardou isso, porque o Brasil poderia ser muito mais rico se tivesse um sistema de transportes melhor do que o que tem hoje. Para que alguém possa, um empreendedor possa atuar, a lei exige o seguro P&I, Protection Indemnification, que é um seguro de responsabilidade civil. Então é obrigatório. Nenhum armador poderá atuar sem esse seguro nas águas territoriais brasileiras. Então eu acredito que é isso, os riscos, porque o que se imagina não é apenas o risco da atividade, mas o risco que aquela atividade pode causar aos outros. Um transporte marítimo, risco às pessoas, riscos ao meio ambiente, riscos aos bens. Outro dia um navio desgarrado lá no Porto de Santos quase arrebentou, né, a murada da ponta na praia. Poderia ter causado uma situação terrível e, além disso, o navio ficaria ali parado, se tivesse encalhado, impedindo a entrada de outros. Então, tudo isso tem que ser mensurado. Por isso, eu acredito que alguns ramos se tornarão obrigatórios, mas não por causa da lei. É por causa do avançar econômico-social. Perfeito. Digamos que através da lei nós vamos gerar um subsídio para que, de certa forma, indiretamente o estímulo ocorra para que seja... A lei vai dar uma força indireta a alguns pontos. Indireta. Eu acho que a primeira palavra que você usou, a primeira expressão que você usou, né, nessa parte final, foi a melhor de todas. Correção de assimetrias. E eu falo com tranquilidade porque eu sou advogado do mercado segurador. Eu advogo para seguradoras. Mas eu enxergo que quase sempre, salvo aqueles super segurados, a situação normal é de uma assimetria entre segurador e segurado. Então a lei dá vitaminas legais para o segurado para corrigir aquilo que no mundo dos fatos é discrepante. A lei ela não mexe diretamente na atividade do corretor. Ela valorizou, porque pela primeira vez o corretor ele está inserido no microsistema legal, numa lei. Antigamente a corretagem era obrigatória, mas não se falava no corretor. Agora o corretor está ali. Não mudou nada da atividade do corretor, mas ele está ali regulamentado pela lei. É um status legal que o corretor assume. E o que vai mudar para o corretor é a interpretação da lei em favor do segurado. Então a participação, por exemplo, na regulação dos sinistros. O que antes era uma liberalidade, a seguradora permitia ou não, a depender das circunstâncias, agora o segurado pode, é um direito do segurado participar da regulação. Então eu acredito que
essas correções e assimetrias da lei motivará uma inteligência maior para o seguro. A justiça olhará o seguro também de forma diferenciada, não mais estereotipada nem nada, porque quando você tem um microsistema, todo mundo é obrigado a estudar, não está lá mais apenas como mais um dos contratos dentro do Código Civil, agora é o contrato, um selo especial. Então tudo isso talvez chegue aí indiretamente no que você falou, essa cultura de tornar o seguro obrigatório. Legal. E agora, para a gente chegar na parte final, se o doutor pudesse trazer 3 ajustes que o doutor acha que toda seguradora pode já estar fazendo ou não, todo corretor deveria fazer ou não, e todo segurado, talvez dá para a gente, se o doutor conseguir trazer um de cada para nós, seria legal, deveria fazer para se preparar para 11/12. No aspecto da seguradora, assim, ó, Léo, tem que cumprir isso, mas a seguradora já tem que estar chegando dia 11/12 com isso daqui afiado para seguir e não ter nenhum problema. O que o doutor diria? Eu acredito... Se quiser falar mais de 3 também, fica à vontade. As seguradoras elas terão que ser mais assertivas na hora de uma negativa, porque elas não poderão mudar depois a linha de defesa. Há quem critique isso porque ofende o princípio da ampla defesa, de repente uma situação que não foi verificada à época da regulação se constatou depois, mas a rigor, pela redação da nova lei, se a seguradora falar, eu nego a indenização porque este copo está com metade de água gelada, ele não poderá depois falar, eu neguei porque está com metade de água gelada e porque houve isso, houve aquilo, quando em juízo for demandado pelo segurado. Então as seguradoras terão que ser mais assim, conscientes da importância de uma negativa verticalizada, decantada. Né? Isso vai ter que chegar polida, não vai poder ser generalista, vai ter que ser bem específica. Isso. Para o corretor, eu acredito que será uma oportunidade de ouro, de crescimento da atividade. Por quê? Porque o Brasil tem um seguro, o negócio de seguro ainda é tímido no Brasil. Embora poderoso economicamente, como eu falei logo no início, existe uma demanda reprimida. No Brasil, o seguro mais popular, mais conhecido é o de automóveis. Só 30% da frota brasileira é protegida pelo contrato de seguro. Então as seguradoras ficam brigando ali por 30%. Nós temos 70%. Então nós temos que aproveitar isso. Os corretores talvez tenham uma oportunidade, com a nova lei, melhorando os relacionamentos entre seguradores e segurados, e melhorando um pouco a economia, e o segurado comece a entender que seguro é um investimento, não é perda de dinheiro, mas é um investimento, talvez nós tenhamos aí uma chance de ouro de redesenhar o país economicamente por meio do contrato de seguro. E para os reguladores, é um pedido que eu faço aqui, eu vou aproveitar o Wagner. Eu tenho conversado com muitos reguladores e tem que ser um pedido delicado e eu faço aqui publicamente, e que também quem estiver assistindo entenda. Muitas vezes os reguladores, em boa fé e corretamente, para mostrar a excelência do seu trabalho, eles colocam informações a mais. Informações para prevenir sinistros, informações para orientar as seguradoras, informações para orientar os segurados. Só que agora, por conta da possibilidade dos documentos todos serem compartilhados, talvez esse bom trabalho prestado tenha que ser feito de maneira apartada e direcionada não em relação ao sinistro. O certificado está aqui e o certificado diz o que aconteceu. Aí aquele juízo de valor que o bom regulador faz, e é normal, ele terá que fazer apartado. Olha, por conta da experiência no caso tal, identifiquei isso e isso, porque aí esse é um documento só entre ele e quem o contratou. É uma orientação preventiva. No certificado, ele vai entregar menos é mais. Ele vai entregar um documento conciso, objetivo e esclarecedor, e aí, se ele quiser, ele entrega um segundo documento mais detalhado, se baseando em todos os outros elementos externos que podem estar... É a sugestão que delicadamente dou, porque, claro, eu vou me intrometer no trabalho alheio, não, mas eu falo isso por quê? Porque como o documento vai ser compartilhado,
muitas vezes uma negativa justa talvez seja interpretada de outra forma por conta de uma informação importantíssima que está ali no certificado, mas que não precisava estar. Né? Então, tem que falar isso com delicadeza para que todo mundo entenda. Não é maldade, não é esconder o jogo. Não é isso. Aquela é uma informação que foi prestada para melhorar a cadeia de atendimento da seguradora, a atuação daquele segurado. No certificado, apenas o que aconteceu no sinistro. Então, aí o regulador continua fazendo seu bom serviço, ele mostra que ele é um regulador proativo, quer melhorar as coisas, mas aquele documento compartilhado não vai ser de forma alguma interpretado de maneira enviesada. Né? Ele vai servir ao seu propósito, que é informar ontologicamente o que aconteceu. Eu ia encerrar, mas agora eu vou ter que fazer mais uma pergunta, Jair. Vamos lá. E agora, nesse ambiente que o doutor trouxe aí do ambiente do regulador, do Jair, regulador agora aqui, né? Ele também corre um risco que, se não fizer esse relatório apartado, de ter uma presença muito mais constante ali no processo, talvez, de sindicância também, né? Porque daí ele também passa, às vezes, a ser uma figura mais ativa ainda, né? O Jair pode ficar tranquilo, porque a Wagner, e não falo isso para granjear simpatia nem nada, já somos amigos, a Wagner é muito cartesiana na exposição. Ela expõe as coisas como realmente aconteceram. Então, o juízo de valor dele é um juízo de valor técnico. E quando eu nunca peguei um laudo dele com essas informações a mais. Então, se ele faz, ele já faz isso diretamente separado. Com o cliente, separado. E fica o ponto já para as outras que não fazem partirem. Porque fazer. É compreensível, quem está na linha de frente, vê uma coisa acontecer, quer orientar para não acontecer de novo. E aí o cara fala assim, poxa, eu estou mostrando meu serviço, eu estou mostrando como eu sou proativo. Tentando valorizar o serviço que está sendo pago. Né? E eu falo tudo isso com autoridade moral, porque uma vez eu estava participando de uma reunião e já o problema havia sido um sinistro enorme, envolvendo 2 terminais lá em Santos. Aí, no meio da reunião, quando tudo já estava resolvido, eu fui vaidoso. E eu quis dizer que um problema tinha sido resolvido, parecido, porque eu havia sugerido ao segurado que fizesse tal protocolo de atenção à sua operação. Aí o lado de lá ouviu falar, se ele sugeriu isso, então é porque é comum. Deu um tiro no pé. Deu um tiro no pé, por ser vaidoso, deu um tiro no pé. Então, por isso que eu, antevendo, eu estou tomando a liberdade de conversar com meus amigos reguladores para ser mais enxuto ainda nos laudos. Perfeito. Pessoal, papo denso, papo que a gente tentou simplificar da melhor forma para você, corretor, para você, consumidor de seguros. Espero que tenha sido aí uma primeira encontro nosso. Quando o doutor estiver por aqui pela cidade, Jair, manda meu telefone, porque eu acho que a gente, depois de dezembro, a gente pode gravar um outro, quem sabe no ano que vem, para falar como que tá, né? Hoje a gente falou da prévia, agora quem sabe no ano que vem a gente já deixa um programa agendado aí pra gente passar como que tá sendo executado isso, né? Qualquer desculpa honrosa e heróica para vir a Curitiba, né? Pelo prazer de estar em Curitiba, não tem a menor dúvida que eu virei. E eu já tenho certeza que vem mais alguns assessores que o doutor. O pessoal adora a cidade, né? Perfeito. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença, obrigado por tudo que o senhor trouxe para nós, por todo o conhecimento. É muito bom eu, como corretor de seguros, ver profissionais como o doutor aqui, onde a gente consegue ter uma conversa franca, aberta, botando os pontos em prol principalmente da evolução do nosso mercado de seguros, que é como eu costumo dizer. Meu podcast surgiu com o objetivo de informar a população e acabei encontrando no meio do caminho também uma forma de conversar com diversos outros corretores aí pelo país, e a gente juntos construir uma sociedade segura com corretores profissionais, éticos, que visam cumprir toda a regulação e visam cumprir da forma certa, porque pelas minhas vivências de vida eu vi que a gente só vai conseguir evoluir aqui no país quando a pauta for seguros, quando a gente tiver um mercado amplamente regulado, amplamente seguro, mas que a sociedade tenha seja despertado, como em outras populações, a gente poderia citar Japão, Estados Unidos, a própria Europa, a necessidade. E lá, muitas vezes todo mundo acha que é bonito, que o Japão contrata muito seguro, que os Estados Unidos contratam muito seguros, mas é o entendimento da população como um todo da importância da ferramenta do seguro na vida dessas pessoas. O Jair é um grande regulador, atua com diversas empresas que, se não tivessem um seguro bem contratado, provavelmente não abririam a porta no dia seguinte a um sinistro.
Eu, como vocês sabem, atuo muito no ramo de automóvel e também de vida e outros ramos, e sei da importância onde um seguro, através do instrumento financeiro, porque quando a gente fala de um seguro de vida, a perda de um ente querido, ela jamais vai ser reposta pelo seguro. Mas da parte financeira, talvez seja aquele instrumento que dê a liquidez necessária para aquela família continuar estruturada e não gerar um desequilíbrio social. Então, agradeço muito a participação de vocês hoje aqui no podcast, que a gente pôde trazer. Abro agora para o doutor deixar aí suas redes sociais, para o pessoal acompanhar o doutor se tiver Instagram, YouTube, canal do escritório, pode passar aqui para a câmera, para o pessoal conversar e encontrar o doutor, e também vai estar lá na descrição do episódio como encontrar o doutor. Nossa, vai ser um prazer, e eu peço perdão, pode parecer uma indelicadeza depois que o anfitrião falou, mas eu não resisto porque você colocou uma coisa muito interessante. O que você faz aqui no seu podcast e outras pessoas têm feito dialogando os seguros é o fomento da cultura de seguros. Você falou do Japão, o tsunami que destruiu o Japão. O país se reergueu porque as 3 gigantes seguradoras japonesas uniram esforços e bancaram a reconstrução do país. Então, com toda a excelência política do Japão, lá o governo ajuda em vez de atrapalhar o cidadão, né? Mas com toda a excelência só foi possível graças a essa união de esforços das 3 gigantes seguradoras de lá. O mercado segurador japonês é o segundo mais importante do mundo, o primeiro é dos Estados Unidos, e nós precisamos avançar muito aí. Eu sou entusiasmado para falar de seguros, seja de casos concretos, teses, conceitos, o que eu puder ajudar, ajudarei. Você também, no final, você expôs que uma família pode se recuperar. O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul? A tragédia do Rio Grande do Sul, todas as pessoas protegidas por seguros conseguirão e estão conseguindo reerguer suas vidas com mais facilidade do que aquelas que não tinham nada. Porque o seguro é isso. O Churchill já havia falado, né, mais ou menos com essas palavras, né? Por uma quantia módica, a pessoa consegue evitar que situações horríveis se tornem catastróficas, né? Pelo menos a recomposição patrimonial ela tem. A perda de uma pessoa não tem como, mas a recomposição patrimonial há. Então é isso. E para quem quiser, Paulo Henrique Cremonese, meu nome. No Instagram, salvo engano, é Paulo_Cremonese. Tem a página do escritório, é só digitar Machado Cremonese, tanto no LinkedIn como no Instagram. E vai ser um prazer interagir com todo mundo. E agora a gente vai ficar mais próximo. Eu já estou me autoconvidando para voltar aqui a Curitiba. Perfeito. Jair, Wagner, obrigado por ter possibilitado esse encontro também aqui, feito tudo. E hoje, né? Hoje nós temos um encontro também aqui, para quem está vendo esse programa, já foi ao ar, já foi gravado faz uma semana, mas hoje nós vamos ter a possibilidade de ouvir mais um pouquinho, né, Jair? Exatamente. Pensando aí o que veio agora em dezembro, eu tive a felicidade de convidar o Dr. Paulo Cremonese para dar uma palestra para toda a nossa equipe, né? Hoje nós temos aí quase 70 funcionários e já aproveitamos estendendo esse convite aí para os corretores, parceiros, amigos, seguradoras, né? E vai ser um encontro magnífico aí no final do expediente. Agradeço ao Dr. Paulo por ter aceito. Imagina. E espero que todos compareçam lá. Perfeito. Pessoal, para quem nos assistiu, uma boa noite, fiquem com Deus, bom descanso aí. Semana que vem nós nos vemos no Conec, tá? O podcast O Corretor vai estar em São Paulo, vamos fazer a cobertura desse grande evento aí na cidade de São Paulo, um dos eventos que mais movimenta o mercado, e já vamos se aquecendo que outubro nós estamos em Las Vegas e eu espero vocês. Arthur, a gente até botou um desafio, hein? O número de seguidores lá da página está subindo, estamos chegando. O Arthur botou um desafio, doutor, que se chegar nos 5 mil seguidores, eu vou ter que fazer live todos os dias, falando em português e inglês para todo mundo que estiver nos assistindo. Então temos que continuar nessa missão, temos mais um mês aí. Um abraço, fiquem com Deus e uma boa noite.
bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.